O Ser Humano Muda a Paisagem, que é a continuação da nossa aula passada, que foi a live. O ser humano muda a paisagem. Na abertura desse capítulo, vimos que a falta do cuidado com o solo pode levar à erosão do solo e é importantíssimo para a manutenção da vida no planeta. O uso incorreto desse recurso poderia trazer consequências graves para o fornecimento de alimento à humanidade. Além da erosão do solo, pela ação das águas, dos ventos, da temperatura, entre outros fatores, ela também pode ocorrer pela ação humana, como foi falado na aula passada, chamado de erosão. Existe um tipo de erosão que é causada pela ação humana, erosão antrópica. Nessa imagem aqui, ó, nós temos algumas das ações que o ser humano realiza que acaba aumentando esse processo de erosão. Aqui é uma matéria, eu peguei uma matéria de jornal que ocorreu no ano passado, que foi os focos da queimada na Amazônia. Em junho foram as maiores para os últimos 13 anos, diz INPE. Essa é uma notícia recente, saiu agora dia 1 de julho. E essa imagem aí que eu estou utilizando faz referência àquela queimada que teve no ano passado da Amazônia. Infelizmente, o ser humano ele continua desmatando a floresta, tanto para vender a madeira, como também para o aumento da área agrícola e da pecuária, especialmente. E isso acaba gerando um impacto que nós vamos sentir posteriormente, como, por exemplo, até mesmo a alteração das chuvas por todo o país, especialmente na região norte. Como foi falado, o ser humano, as queimadas acabam com a delicada relação entre as plantas e os decompositores, prejudicando a formação do humus e comprometendo a cultura de outros vegetais que vinham a ser plantados no local em que elas ocorreram. Ou seja, quando ocorre a queimada, acaba deixando o solo bem fragilizado. Até mesmo como não tem mais a cobertura vegetal, a cobertura das plantas, qualquer chuva acaba intensificando ou provocando esse processo erosivo, devido, como foi falado na nossa aula passada, a cobertura vegetal, as plantas, ela serve como uma barreira natural. Outra causa que aumenta o processo erosivo é a própria agricultura e a pecuária. As lavouras e os pastos ocupam quase todo o território em que antes havia só florestas. Os agricultores devem cuidar para que as chuvas não formem enxurradas que possam empobrecer o solo. Elas arrastam a camada mais fértil e causam erosão. Além das queimadas e dessa alteração do solo para a produção tanto da pecuária como das lavouras, o ser humano utiliza muitas maquinarias para fazer alteração no solo. E aquelas alterações que às vezes parecem que estão bem feitas, com o tempo, com a chuva, a ação dos ventos, pode acabar gerando alguns problemas, como por exemplo, desmoronamentos, que já foi falado na nossa aula anterior, desmoronamentos, a questão de mesmo enchentes devido ao acúmulo de lixo, entre outros fatores. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula. Como nós vimos, o ser humano aí, ele acaba interferindo bastante na natureza, em busca do que chamamos de desenvolvimento. E até a próxima.